Levante suas mãos para cá, vamos orar pelo pastor Wander. Pai, obrigado pela vida do Wander, nosso amigo, nosso querido, nosso amado. Pai, toma a vida dele em tuas mãos, usa conforme o teu querer e com a sua vontade. Que possamos estar livres, soltos, para ouvir somente a sua voz, Espírito Santo. Quebranta-nos, abre o nosso intelecto, a nossa alma, o nosso coração. Fala por nós, é a nossa súplica em nome de Jesus. Amém. Mais um estágio, né? Amém, glória a Deus. Amém, amados. Boa noite a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para mim um privilégio muito grande poder retornar a essa igreja, né, a convite do pastor Gidiel. Agradeço aqui a confiança, né, do pastor de poder estar aqui. E quero dizer aos irmãos, desde já, né, que sinto muito não poder estar hoje aqui acompanhado da minha esposa, né, e dos meus filhos. E já é a segunda vez, e ela falou assim comigo, falou: Wander, olha, eu queria muito te acompanhar hoje, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar, porque hoje ela estava para receber uma menina lá na igreja, né, uma visitante, e ela falou: vou ligar para ela, eu vou com você hoje. E aí, quando ela mandou a mensagem, a menina falou: poxa, eu falei: não, Jane, fica, né, fica porque uma pessoa que está chegando, e a gente tem que ter esse entendimento, né? Então, não foi possível. Meu sogro ia vir, não veio, ela falou: então, já que ele não vai, eu vou com você, mas fica para outra oportunidade, tá? Então, ela mandou um abraço, o pastor Elias mandou um abraço para a igreja, para o senhor, tá, pastor? E não é só formalidade, não. Hoje, quando eu estava conversando com ele mesmo, ele falou: olha, manda um abraço para a Igreja Batista Jardim Maracanã, manda um abraço para o pastor Gidiel, tá bom? Então, estou transmitindo aqui o abraço, e eu quero que essa igreja se sinta, de fato, abraçada, porque os irmãos são preciosos para nós. Poder ver essa igreja aqui, irmãos, eu sei que há outros irmãos que não estão aqui presentes, mas esse número aqui já é expressivo, perto de muitos que nós temos visto e ouvido. Um comentário que, antes de entrar na mensagem, ontem eu tive uma tristeza muito grande ao ouvir o relato de uma igreja lá em Santa Sofia que fechou. Não sei o motivo ainda, né, a gente está ali para poder saber exatamente o detalhe, porque alguns irmãos continuavam ali, tiveram que ir para outra igreja, como resultado dessa turbulência que a gente está passando. Nossa, coisa triste, né, pastor? Então, a gente, quando vê os irmãos aqui presentes, sente muita alegria no nosso coração. Tá ok? Então, desde já eu fico muito feliz pelo convite. Peço sempre que os irmãos se lembrarem, estejam orando também por nós. O tema, falei com o pastor Gidiel, muito propício, né? Interessante que antes do pastor Gidiel me falar, eu já vim estudando a carta aos Coríntios, né? E assim, casou. Eu achei muito interessante isso, como quando ele me falou, comecei a orar ao Senhor, né, pedindo para que preparasse o meu coração, nos desse uma palavra para poder falar nessa noite, transmitir à igreja. E quando ele passou o tema, né, a gente já estava trabalhando em cima e o Senhor, então, completou. Então, me sinto muito feliz de poder estar aqui, sei que é a vontade do Senhor. E eu quero transmitir essa palavra para você nessa noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Eu não fiz nenhum slide, não deu, até expliquei ali para o pastor Gidiel, fiquei sem rede, né? O chip foi embora, mas tudo bem, vai ser da forma como o Senhor nos permitiu. Se puder colocar aqui, né, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, que é o texto base, né, para esta mensagem nessa noite, que é o tema que os irmãos nos passaram. Vamos ler todos juntos? Digamos todos juntos assim: quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança, agora que sou adulto, parei de agir como criança. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, que o seu Santo Espírito nos use e ele fale aos corações, que seja para a sua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, quando eu estava meditando aqui sobre esse texto, né, meditando sobre essa palavra de Paulo, eu gosto um pouco de estudar a história, assim, às vezes da tradução, né, e de como a Bíblia chegou até nós, né, até um pouco também da minha formação, que eu sou formado em História. Então, assim, estudando um pouco dessa tradução, eu descobri uma coisa bem interessante a respeito dela, né, que, por exemplo, nós temos ali
os 3 estágios, né, que Paulo fala, que é o falar, o sentir e o pensar, né? Tem uma tradução de 1848, a versão recebida, né, texto recebido. Essa versão só tem o pensar, porque se deduzia que tudo mais estava englobado dentro dele, ou seja, o nosso sentir e o nosso falar, né? Mas eu fico aqui pensando primeiramente a respeito desse tema, maturidade. O que é maturidade? Aqui não vamos buscar termos técnicos para isso. Vamos para o básico, né? Para aquilo que nós entendemos no nosso dia a dia a respeito de maturidade, né? Então, a palavra maturidade, ela vem a ter a ideia de plenitude ou de completude, não é? Por exemplo, quando nós pensamos em uma fruta, foi falado aqui de fruta, né? Não sei, foi a irmã ali que falou, né? Você planta um fruto, e eu tenho lá em casa uma jabuticabeira, e ela, em média, é 20 anos, né, para dar fruto, né? Eu, graças a Deus, quem plantou foi minha avó, e eu já colho dela há bastante tempo, né? Então, eu colho dela há bastante tempo e saboreio aquela fruta ali. Então, para que eu saiba que ela está madura, eu preciso pelo menos de algumas marcas nela, né? Ela, quando aparece no pé, ela é bem verdinha, não é? A cor, a textura, o aroma, o sabor me mostra que ela está madura, correto? Outra marca, por exemplo, não propriamente agora de alimento, fruta, qualquer coisa do tipo, mas, por exemplo, o nosso corpo. Nós nascemos, crescemos, aí começamos a paquerar, né? De repente pede o Espírito Santo de Deus assim, para dar aquela visão de raio-x para você saber quem é aquela pessoa que você vai, né, casar, né, gerar uma família, e de repente você se casa. Mas você não casa enquanto você não está preparado. Não é só a preparação do corpo. Não é só o corpo ter uma capacidade reprodutiva, você está bem definido. É você ter condições plenas, físicas, psicológica, emocional, né, financeira. Aquele antigo ditado, quem casa quer casa, né, ou seja, independência, não é? Maturidade. O relacionamento, né, quando nós casamos, para que se chegue a um casamento, né, você já deve estar maduro para isso. E quando você casa, esse relacionamento ainda vai amadurecer mais, né? Para chegar até lá, ele tem que ter, no mínimo não, a princípio, óbvio, o amor, né? Aí quando você vai namorando, você tem que ir amadurecendo, né? Geralmente leva um tempo, né? Não pode ser muito também, é óbvio que ninguém está aqui para namorar a vida toda, principalmente crente. Então você vai, óbvio, ter que amar de fato aquela pessoa, você vai ter que demonstrar compromisso, respeito, né? Você vai ter que ter, junto com o seu futuro cônjuge, uma vida autossustentável, não vai poder viver a vida toda na beira, né, na aba do pai e da mãe, não é? Isso não é bom. Então, isso tudo reflete o quê? Maturidade. Na vida profissional, o que uma empresa busca numa pessoa quando ela quer contratar? Ela, a grosso modo, ela procura um profissional maduro. Dos requisitos que eu vou falar aqui, só um é dispensável a princípio, mas ele é desejável. Por exemplo, uma empresa vai contratar, ela procura um profissional capacitado ou incapaz? Capacitado, correto? Ela procura alguém comprometido com a sua visão, não é verdade? Isso também funciona para a igreja. Se a pessoa estiver aqui, mas não tiver compromisso com a visão da igreja, né, ela não está colaborando. Ela precisa estar comprometida com a visão. Ela precisa, né, ter esse comprometimento, ela precisa ser capacitada e também é desejável, óbvio, principalmente dependendo do cargo, vai ser indispensável. Em alguns outros pode ser a experiência. Você não vai contratar um garoto que acabou de sair da faculdade para ser o CEO de uma multinacional, não é? Ele vai lá começar como trainee, né, estagiário, seja o nome que se der, né? Ele vai conquistar o cargo dele, porque ele mostrou competência, ele mostrou comprometimento com a visão, com a filosofia daquela empresa, e por aí vai. E lá na frente, a experiência para ele, de repente, sair dali para um posto mais elevado na empresa ou para uma outra empresa, a experiência vai ser indispensável. Mas, a princípio, ela pode até ser dispensável, mas depois não. Tudo isso reflete o quê? Um processo, uma maturidade, um crescimento, um desenvolvimento. Quando nós vamos ao texto de Coríntios, nós vamos ver aqui algo semelhante.
Paulo está falando aqui, eu vou chamar aqui de duas dimensões, né? A dimensão da nossa vida material, da nossa vida humana, e a dimensão espiritual. Então, ele compara essas duas dimensões, certamente com a visão daquele que parte daqui para a eternidade, olhando, atravessando essa nossa existência, com vistas ao futuro. Então, vamos dar uma olhadinha, assim, eu fiz aqui um minúsculo esboço a respeito da carta de 1 Coríntios. E vocês me digam se era uma igreja que poderia ser considerada madura. Nela se via divisões, um exemplo dessas divisões refletia-se na falta de espiritualidade da igreja, litígio entre os irmãos, briga, né, que podia chegar até um terceiro, geralmente não crente, para poder ter que decidir entre um litígio entre eles, fornicação, problemas de relacionamento conjugal e reticências, né? Maturidade. Então, Paulo, quando chega lá, no versículo 11 do capítulo 13 que nós lemos, ele tem um suporte muito interessante para falar com eles a respeito disso, por conta de algumas coisas que eles já estavam vendo. Mas eu vou dar uma paradinha aqui agora, e eu trouxe aqui alguns vídeos pequenininhos, né? Uma experiência que funcionou comigo, com a minha mãe não funcionou, funcionou com algumas outras pessoas. Eu quero somente fazer com que você relembre algumas coisas, tá? E se você lembrar, amém. Se não lembrar, não tem problema nenhum. Ninguém aqui omita, tá? Eu vou perguntar aqui, ó, as perguntas que eu vou fazer, ninguém aqui omita, só vai levantar a mão, tá? Põe um vídeo aí, irmão, do ano de 79, por favor. Põe aí. Talvez ninguém aqui se lembre desse, é bem antigo. Ei, você se lembra da minha voz? Continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. É que para eles existe shampoo Colorama. Colorama torna os cabelos leves, macios, brilhantes. Colorama é apresentado em 4 tamanhos, 8 fórmulas diferentes e uma para cada tipo de cabelo. E para mais beleza, creme Rinse Colorama. Quando os cabelos são lindos, tudo é lindo numa mulher. Alguém lembra desse? Olha, tem gente que lembra aí, tá vendo? Né? Uma propaganda como essa, a próxima eu vou colocar, a próxima é a minha. Eu, quando criança, não me lembro dessa propaganda, mas olha só como as coisas são interessantes. Essa propaganda, na minha época de criança, ela era falada como uma espécie de brincadeira, né? As pessoas falavam, olha como estão os meus cabelos, está brincando principalmente com as meninas, né? Que essa propaganda é de 79. Então, quando eu era criança, eu não me lembro dessa propaganda, mas eu recebi ela, de um certo modo, de ouvir as pessoas falar, brincar com essa propaganda, né? Assim, passou, né? Já passou. Essa propaganda, ela traz uma memória a você daquela época? Eu acho que traz, né? Para mim, pelo menos, traz. Isso pode funcionar diferente com as pessoas. Eu, quando vejo uma propaganda ou vejo alguma coisa antiga, eu não lembro só daquela propaganda, eu lembro de outras coisas, né? Essa propaganda, por exemplo, mostra que o tempo passou para a gente, né? E ali, talvez, quem usava nem precisa mais. O cabelo já caiu, já não usa mais shampoo, né? O de 84 agora, irmã, por favor. Este não é. Tá querendo me enganar, é? De jeito nenhum. Opa! Esse é Sadia. Sadia, aquele que tem a marca em relevo. O presunto que você conhece na ponta do dedo e na ponta da língua. Quem aí lembra dessa propaganda? Alguém mais lembra? Olha, certamente os mais antigos têm a possibilidade de lembrar de todos, né? Porque eu estou vindo lá de trás para cá, né? Essa propaganda aí é a minha propaganda. Eu tinha 9 anos nessa idade, essa aí eu lembro bem. Nessa época, cara, eu era o Homem-Aranha. Meu pai, ele tinha uma caminhonete, essa propaganda me faz me lembrar de muita coisa nessa época. Ele era açougueiro, ele tinha uma caminhonete, bem velha, diga-se de passagem, e ela tinha um rombo desse tamanho aqui, assim, mais ou menos, e eu vinha. Aí, quando acabava o filme, né, do Homem-Aranha, meu pai, às vezes, estava descansando em casa, eu saía da sala correndo e fazia assim, com o dente tem uma fissura aqui, né, então ele faz aquele barulhinho, eu fazia assim, saía correndo, pulava lá na caminhonete do meu pai, passava por aquele buraco, saía do outro lado. Aí eu fico assim pensando, caramba, o tempo passou, né? Eu não sou mais o Homem-Aranha.
Eu cedi o espaço agora ao Peter Parker, né? Ele tomou o meu lugar, né? Vamos aí, só para mais um, né? Tem esse aí também é excelente. São 5, mas não vou colocar todos, não. O porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem Parmalat, assim como a foquinha, o ursinho e o leão. O gato mia, o cachorrinho late, o rinoceronte só quer leite Parmalat. Mantém o seu filhote forte, vamos lá! Trate seus bichinhos com amor e Parmalat. Amém. Alguém mais lembra? Quem lembra dessa aí? Agora tem que ter mais mão levantada, pelo amor de Deus, né? Não é só eu que assisto televisão aqui, não. Irmãos, essas, pelo menos para mim, eu sei que nem para todo mundo funciona dessa forma. Tem gente que nem televisão gosta, talvez não lembra de nenhum desses, mas isso me traz uma memória e me faz pensar uma coisa. Cara, lá em 84, na época das diretas, eu nem estava ligado nisso. Eu queria mais era Homem-Aranha. Eu sei que aquele período foi maravilhoso. Naquela época eu tinha medo do Thriller do Michael Jackson, eu tinha medo de fogo, eu era o Homem-Aranha, eu assistia essa propaganda, quando era uma festa, quando o pai chegava com alguma coisa em casa, a gente ficava querendo imitar a criança, aquela nojeira, passando a mão assim no presunto, ou na carne, seja o que for, né? Eu estou com 45 hoje. Passou. É condizente hoje o meu comportamento, embora essas memórias sejam excelentes para mim, né? E eu fico viajando quando eu lembro disso, né? Eu fico viajando. Falo, se eu fosse fazer tudo o que eu fazia naquela época, ou talvez um pouco mais depois, né? Quem soltou pipa na época, quem levou bambuzada nas costas, deu bambuzada, tacou pedra na casa do vizinho, mergulhava da ponta da árvore dentro do valão. Cara, isso tudo é gostoso demais lembrar. Mas nada disso mais me pertence. Hoje eu vejo os perigos que eu corria, até mesmo enganando a minha mãe, né, que confiava na gente. Mãe, vou para o campo jogar bola, e dali saía, né, com uma vara de anzol na mão, pescando. E não tem esse papo de que na época era menos perigoso do que hoje, porque os perigos também existiam. Mas isso não me condiz mais, não faz parte mais. Se eu continuasse pensando dessa forma, eu não teria amadurecido. A vida, ela nos proporciona oportunidades para a gente viver e tirar daí as nossas experiências. Teve um outro momento marcante na minha vida, eu sempre tive muita vontade de ser pai. Muita. E eu sou daquelas pessoas que orei para casar, irmãos, eu orei. Graças a Deus eu casei bem. E eu me lembro que eu falava assim com a minha esposa, não fui pai novo, não, fui pai já com 32 para 33 anos. Né? Minha esposa estava se formando e tal, resolvemos esperar, mas ela falava assim, eu quero ter um casal. Eu falava, eu quero ter primeiro um menino. E Deus deu tudo certo. Glória a Deus por isso. Se não fosse de outra forma também, era plano dele, glórias a Deus por isso. Mas eu me lembro que eu me senti o cara, quando eu cheguei na maternidade, lá em Campo Grande, e tinha uma bancada assim, eu tinha acabado de gravar o parto da minha esposa, viu meu filho saindo tudo bonitinho ali, coisa maravilhosa, aquele cheiro de bisturi, e de repente ele sai, vai lá acompanhando, eu chego lá e de repente eu coloquei assim os braços assim, fiquei olhando para ele, falei, cara, agora é a gente. Eu tenho que me virar agora. Eu por você. Sabe por quê? Esse momento para mim foi marcante, era a realização de um sonho, mas também que me colocava, com o pé aqui. Porque se eu saísse por ali deslizando, sem compromisso, ele não teria referência, ele não teria o sustento dentro de casa, ele não teria, enfim, tudo aquilo que uma criança precisa para poder crescer de modo sadio, da forma como Provérbios 26, Provérbios nos ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando for grande não se desviará dele. Tudo isso é meu sonho para o meu filho. Eu tenho buscado fazer. Naquele dia eu me senti, olha, a parte dos meus sonhos, Deus está me permitindo realizar. Mas não é com aquele pensamento de menino, pulando na carroceria da caminhonete, indo para os campos jogar bola, subir nos pés de manga, soltar pipa, levar bambuzada, dar bambuzada, tacar pedra, fazer o que for, que eu ia sustentar, ia ter suporte para ser um chefe de família. Não é. Significa dizer que a vida ela é progressiva e nós temos que andar conforme as suas exigências. Tem gente que casa e quer continuar como solteiro. Tem gente que vai para uma empresa e que o
cara é funcionário, ele quer pensar que é o patrão, ele quer dar as ordens. Acabou, camarada, você é responsável agora. Você tem que amadurecer. É outro momento. Você vai ter o tempo de divertir, de fazer o que for. Mas preste atenção na sua vida agora. Vamos seguindo aqui, que eu já falei demais, mas senão eu vou chegar onde eu tenho que chegar. Então, quando nós vamos para o Paulo aqui, Paulo, então, ele fala para a gente a respeito desta maturidade que era desejável na vida dos crentes de Corinto. Quando nós pensamos a respeito do que é maturidade, nós já vimos aqui, que é uma completude, né? É uma vida plena, já pronta, pode melhorar, mas já pronta para, pelo menos, iniciar uma nova etapa, né? E maturidade espiritual, o que é? Vamos direto ao texto bíblico? 2 textos, para mim, deixam muito explícito o que é maturidade espiritual. Filipenses 3:20, Paulo fala assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Sabe por que esse texto transmite maturidade para mim? Cara, não tem um cara, na minha visão, que transmite, eu estou falando de escritor bíblico, transmite para a gente com tanta clareza, assim, um cara que personificou essa maturidade, é Paulo. Cara, eu estou aqui, parafraseando Paulo, mas a minha cidade está nos céus. Ou seja, o meu pé está na terra, mas a minha cabeça está no céu. O meu senso de missão aqui, ele não se perde porque ele não é orientado por coisas que estão ao meu redor, coisas circunstanciais, coisas que estão me tangendo, me tocando. A minha vida é aqui, eu sinto as pressões, as necessidades daqui, mas ela é orientada pelos céus. Maturidade. João 15, versículo 14. Essa é de Jesus, essa é fenomenal. E muita gente não tem isso como maturidade, né? Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Tem gente querendo ser amigo de Jesus, dando ordem para ele, fazendo a sua própria vontade. Se você quer ser amigo de Jesus, é você que tem que obedecer às ordens dele. Eu sempre digo, e falei isso várias vezes lá na igreja já, principalmente para jovens, né, mas serve para qualquer pessoa. Quando nós temos uma amizade, essa amizade, ela é embasada principalmente na fidelidade, no respeito, não é? Com Jesus, óbvio, tem que ter fidelidade, tem que ter respeito, mas tem uma coisa a mais, obediência. Você não é obrigado a obedecer o seu amigo, o seu companheiro de classe, não é obrigado a obedecer ele. Ele pode até ser um exemplo bom para você que seja, mas você não é obrigado a obedecer ele, a Jesus você é. Você é obrigado a obedecer os seus pais. Filho que não obedece pai não é amigo dos pais. Com Jesus é assim. E isso reflete maturidade. Glória a Deus por isso, eu tive uma vida instruída pelos meus pais, e no que eu obedeci a eles, obviamente, com o passar da vida, quando a gente vai tendo maturidade, eu me lembro que eu tinha 18 anos, eu já estava no exército, e minha mãe ou meu pai falavam assim, olha, eles nem me obrigavam, falavam assim, ó, você vai dormir fora de casa hoje? Eles perguntavam, não dizia que você tem que dormir em casa hoje, mas me diz onde você está. E eu dava satisfação a eles. Isso nunca me foi pesado, isso foi bom para mim, né? Isso me orientou nas minhas amizades, nos meus relacionamentos, como isso foi bom. Um filho obediente, ele é amigo do seu pai, isso é maturidade. O camarada que, infelizmente, a gente olha e vê isso em algumas pessoas, às vezes eles querem fazer diferente e acha que é o esperto, né? Engana, e ele está sendo enganado, não está sendo maduro. Então, 2 exemplos para definir com versículos bíblicos, sem ter que ficar filosofando sobre o que é maturidade. Maturidade é obediência, maturidade espiritual é obediência incondicional a Deus. E é ser orientado pelos céus, mesmo estando com os pés na terra. Isso é maturidade. Quando eu era menino, olha, Paulo agora lembrando dessa primeira dimensão, né? Quando eu era menino. Nesse momento, Paulo, ele fala isso porque, se nós formos ver aqui, Paulo ele fala, eu falava, sentia e pensava. Esse falar, segundo o comentarista Russell Norman Champlin, ou Norman Russell Champlin, eu sempre troco a ordem do nome dele, mas é Champlin. Ele fala o seguinte, que isso aqui, na realidade, era meio que uma bofetada na face dos coríntios. Por quê? Porque eles, nesse momento, eles estavam falando coisas que não entendiam, e, portanto, fazendo daquele momento em que já deviam ser maduros, vivendo o momento ainda como meninos. Olha só que coisa interessante. Ele diz, quando eu era menino, eu falava como menino, se reportando à questão das línguas lá.
falava como menino. A língua, digo aqui, na situação dos coríntios, né? Então, olha, que coisa interessante. Falavam coisas que não entendiam, ou então falam coisas que eles mesmos não entendem. Ou seja, eles falavam coisas que eles não sabiam o que era, e o que eles falavam, eles mesmos não tinham capacidade de entender. Isso, no sentido da glossolalia, né? O proliferar de um monte de sílabas, uma atrás da outra, sem significado algum, e o falar coisas, né, como algumas profecias, que não faziam significado nenhum. Paulo está dizendo para eles, olha, o que vocês estão falando como meninos que estão brincando com as palavras. Isso não é admissível mais para vocês. Isso não faz o menor sentido. Então, se faz necessário que nós saibamos bem onde nós estamos e aquilo que nós falamos, que nós expressamos, o que nós dizemos. É interessante a gente pensar aqui, queridos irmãos, que esse falar, principalmente na vida da criança, é um processo natural, progressivo, completamente normal na vida da criança. Trazendo para a dimensão espiritual, ele também deve ser progressivo, né? Normal e progressivo. Ou seja, quando uma pessoa entra na vida cristã, ela conhece Jesus, é até admissível que você ouça ela falando algumas coisas que não condizem muito bem, porque na mente dela as coisas ainda estão começando a clarear, ela está começando a entender. É por isso que ela vai para uma classe, né, de novos crentes, ela se prepara para o batismo, né, depois ela vai aprofundando a sua fé. É até admissível em um primeiro momento, mas não quando nós já conhecemos a Cristo e caminhamos com Ele já há um bom tempo. É inadmissível. E Paulo está falando isso para eles. Queridos, quando eu era menino, eu falava como menino. Mas eu não sou mais menino. Isso, então, agora é inadmissível. O segundo, quando eu era menino, eu sentia como menino. Ou seja, esse sentir aqui, na realidade, ele é uma forma de, segundo alguns comentaristas bíblicos, uma forma de processar as informações que vai refletir nas minhas atitudes. Ou seja, quando nós vemos uma criança, por exemplo, para a gente pensar um pouco sobre isso, qual é a leitura que a criança faz de uma mesma coisa que você vê? Será que a criança está vendo aquilo da mesma forma que você? Não, ela não vê. Ela sente como criança, ou seja, a atitude dela, reflexiva em relação àquilo, também vai ser diferente, ok? Então, quando uma criança vê alguma coisa, ela necessariamente não vai ver como você. Palavras como não para uma criança. Eu estava vendo um vídeo muito interessante, o pessoal lá da área da neurociência, eles estavam explicando o seguinte: diga não para uma criança. Você, às vezes, a princípio, vai reforçar nela. Ela está com uma mangueira na mão, eu estou lembrando aqui do vídeo, a criancinha estava lá com uma mangueira na mão e as professoras no jardim de infância falando assim, não molha a coleguinha. A criança pegou a mangueira e fez assim e tal. Segundo a neurociência lá, a primeira parte aqui do nosso cérebro, eles chamam de... Não é a minha área, não tem nada a ver com isso. Estou mencionando lá o vídeo. Eles falam que é chamado de córtex frontal. Segundo eles, essa primeira parte recebe a informação, não faça. A criança recebe ali, em primeiro momento, ela pode até meio que tomar um choque e dar uma travada. Mas olha só que interessante, a ciência descobriu que o restante do cérebro da criança está todo lá, dentro da caixa craniana, mas ele ainda não é maduro. Olha só que interessante. Ele só vai compreender aquele não a partir de um determinado momento. Não é para você parar de falar não para ele. Alguns especialistas, eles até orientam o seguinte, pelo vídeo que eu vi. Eles orientam o seguinte, fala para a criança, espera um pouco. Às vezes, né, outras palavras de comando, porque, por exemplo, uma criança está na beirada de um muro, pode cair para um outro lado. Segundo o especialista desse vídeo, ele fala, não é interessante você gritar para a criança, não. É interessante talvez você falar, fulano, espera aí, olha para cá, alguma outra voz de comando. Segundo eles, essa parte aqui está madura, mas o restante da parte que vai processar a informação vinda da voz, ela ainda está imatura. Olha só que coisa interessante, não é? Então, ela não sente como eu e você. A informação para ela é diferente, mas nós, como crentes,
e principalmente falando para crentes que já estão há bastante tempo no Evangelho, já somos maduros. Não é possível a gente ficar fazendo pirraça, deitar no chão, né? Deitar no chão e fazer pirraça, né? Com a liderança da igreja, com o pastor. A gente, principalmente dentro da nossa denominação, nós temos as assembleias, põe lá, é democrático. Então, não tem porquê. Não é? E diversas outras situações dentro de casa, na família, nos seus círculos. Ok? A criança, ela sente diferente. Não é admissível que nós tenhamos esse comportamento, essa atitude de criança. Então, a criança, ela tem as suas atitudes muito orientadas, principalmente o quê? Pelos seus desejos. Não é? Eu quero. Já reparou que, às vezes, uma criança, eu tenho um filho que vai fazer 12 e uma menininha que vai fazer 4. A Isaac e Isabelle. A Isabelle, às vezes, ela fala assim, eu quero dedeira de chocolate. Toda mamadeira para ela é de chocolate. Né? Toda mamadeira para ela é de chocolate. Então, ela pede aquela mamadeira, se a gente, às vezes, não puder fazer, ela, às vezes, quer fazer pirraça. Ela já está entendendo mais, porque a parte de trás dela já está começando a amadurecer. Né? Como que eu cheguei à conclusão disso? Por exemplo, eu fiz um teste com ela. Né? Não faço teste, não gosto de fazer sempre, até porque hoje esse teste é condenado, né? Mas eu faço com maior tranquilidade, sem que seja cruel. Por exemplo, é o teste daquela borracha que a gente põe no pé, quando ela faz alguma coisa, para pisar em cima, né, que a gente anda, o nome disso é chinelo. Quando ela faz alguma coisa, eu falo assim, Isabelle, não faz. Então, eu dei uma esquentadinha. Aí dei outra. Então, ela, quando faz aquela pirracinha hoje, eu falo assim, olha o chinelo, ela levanta na mesma hora, tá bom, papai. Eu falo assim com a minha esposa, falo, Giane, essa menina não vai sofrer na vida. Ela aprendeu cedo. Né? Ela aprendeu cedo. Então, eu estou chegando à conclusão de que a parte de trás dela aqui eu já está ficando bem madura. Não sou cruel, tá, irmão? Nunca fui de bater nos meus filhos, sempre fui de muito diálogo, mesmo com criança. Né? Troco uma ideia lá e tal, e vamos levando, para tentar evitar isso. Mas, às vezes, uma esquentadinha é necessária, mas ela é criança. Eu olho para o meu filho de 12 anos e falo, não tem como bater nesse cara. Sabe por quê? Eu tento levar para o diálogo. Sabe por quê? A linguagem com ele tem que ser diferente. Né? O nosso tempo, certamente, exige isso também, com muita sabedoria. Ele está amadurecendo, a linguagem já é outra. Nem com a minha filha que tem 3 anos eu gosto de fazer isso. Fiz 1 ou 2 vezes, ela aprendeu, glória a Deus por isso. Mas ela sente ainda, como criança, de uma outra maneira. Você gostaria, como adulto, de apanhar? Não estou vendo criança aqui, só estou vendo jovens, né? Adultos, pessoas idosas. Ninguém aqui gosta de apanhar. Ninguém gosta. Nem a criança. Mas ela sente de uma forma diferente. Então, nós não precisamos sofrer para isso. É isso que Paulo está falando aqui para a gente. Falava como menino, sentia como menino. Será que nós também queremos que Deus nos dê o tratamento que um pai daria a um menino? Não. Porque Ele quer nos olhar e quer nos enxergar como maduros. Como pessoas que olham, segundo Filipenses 3:20, para os céus, tiram a sua orientação, mesmo sabendo que estão com os pés na terra. Terceiro, para a gente poder encerrar. Pastor Gil, está dando tempo ainda? Ou tiver, pode puxar a orelha aqui, tá? Então, olha, o terceiro, quando eu era menino, pensava como menino. Esse pensar aqui, ele se aproxima muito desse da segunda condição, o sentir, mas ele tem a ideia mais, segundo lá o comentário Moody e o próprio Norman Champlin, de um raciocinar, de um considerar, daquela parte mais lógica do nosso entendimento. Ou seja, é aquela parte onde você, nesse momento, você já chega àquela compreensão de que 1 mais 1 são 2, né? Que se você colocar, eu posso colocar essa caneta assim que ela fica, mas eu não vou ficar aqui brincando com ela e pedindo para vocês esperar, porque se eu colocar ela para equilibrar, ela vai cair. Primeiro que tem um desnível, né? Segundo é que eu não sou equilibrista, não tenho esse tato todo. Então, essa compreensão de que isso para mim, nesse momento, é impossível, me leva a desistir dessa ideia. É isso que ele está falando aqui, nesse terceiro. Quando eu era menino, pensava como menino. Porque a criança, ela faz coisas que às vezes não vai ter lógica nenhuma. Não é? Por exemplo, para a gente poder resumir isso aqui e chegar ao final da nossa mensagem. Por exemplo, uma criança nasceu, o que você faz? Você vai lá, primeira coisa, parente, você comprou o bercinho, colocou lá, o que ele dá? Um chocalhinho. É de uma cor só? Ele é cinza? Não. Ele é colorido. Ele faz barulhinho.
porque aquilo naquele momento é como a criança processa isso, né? Ele ouve, ele sente, né? Pelo tato. Você pode ver que uma criança, ela pega, geralmente, traz à boca. É o sabor, é o som, né? É o toque, ok? Mas, a partir daí, ela vai crescendo. E então, ela começa a ter outras noções de quantidade, depois de valor, não é? Por exemplo, você pode fazer um teste com uma criança. Você pega 5 pratinhas de R$1, põe uma nota de 50. Se ela gostar das 5 pratinhas, ela vai preferir as 5 pratinhas. Porque as 5 pratinhas para ela vale mais do que uma nota de 50, porque é mais bonita que uma nota de 50. Isso é inadmissível. Você faz esse tipo de troca? O mundo, ele geralmente nos oferece, não é? Esse tipo de troca. Infelizmente, irmãos, nós vemos às vezes pessoas que aceitam. Aceitam porque continuam ainda pensando como menino. Espiritualmente não amadureceram. E fazem trocas daquilo que é eterno por aquilo que é passageiro, momentâneo. Ok? Então é isso que Paulo está falando. Mas depois ele diz, quando cheguei a ser homem. Quando cheguei a ser homem, ou seja, adulto, eu deixei de falar, sentir e pensar como menino. Ou seja, eu desisti. E esse desistir lá no grego é um ato único, é uma decisão. Ou seja, ele não é aquela coisa, será que eu devo? Será que eu não devo? Será que eu vou? Será que eu não vou? Ó céus, ó dúvida, ó azar. É uma decisão. Eu me decido por Cristo, agora eu sou dele. O governo da minha vida não é mais meu. É ele quem me controla. Então eu sou dele. Eu não posso mais admitir pensamentos em mim que contrariem o meu crescimento espiritual. Se eu não admito isso na minha vida, vamos chamar aqui natural, humana, né, secular, seja o que for, uma coisa que eu tiro muito comigo assim, eu chego em casa e o Isaac, meu filho de 12, vai fazer 12 anos, já estou considerando, aí eu chego cansado e ele fala assim, pai, vamos jogar uma partidinha de FIFA aí, né, quem gosta de videogame entende o que eu estou falando, vamos jogar uma partidinha de FIFA aí, a princípio, né, eu ainda manjava alguma coisa, afinal de contas, Phantom, Mega Drive, Atari, né, tudo da minha época, né, tem nada a ver com o que é hoje. Mas aí eu pegava lá e falei, vamos lá, filho. E de vez em quando eu ganhava e tal, luta em cima da cama, né, aí deixava ele ganhar e tal. Por que eu tenho que deixar ele ganhar? Porque ele é criança. Senão ele, já pensou, eu vou massacrar ele se eu ficar toda hora. Ele não tinha chance contra mim. Mas muitas das vezes, para filho, mas que soco forte, cara, você me venceu. E eu deitava lá. Isso é maturidade. Um pai que faz diferente com o seu filho, cara, está massacrando o filho. Hoje, eu tenho que treinar melhor, porque eu cheguei em casa essa semana, então, foi de lavada, 3-4-0 dele, Bayern de Munique contra Manchester City, né? E está lá, o dia que eu abri, pastor, uma diferença, foi 2 do De Bruyne, daqui a pouco ele fez 1. Aí depois mais 1 do Gabriel de Jesus, ele foi 2. Depois mais 1, 3, eu falei. Aí minha filha, rapaz, glória a Deus, Deus envia o socorro na hora certa, né? Minha filha estava dormindo na sala do quarto, papai, vem deitar comigo. Falei, Isaac, acabou o jogo, né, porque eu pedi socorro, vou me refugiar lá no quarto, né? Senão ele me arrebenta. Mas sabe o que é isso, irmãos? É maturidade. Eu estou falando aqui em forma de brincadeira, mas é maturidade. A forma como nós tratamos a nossa família, a forma como nós agimos na igreja, a forma como nós nos relacionamos no trabalho, tudo isso mostra se você é um cristão maduro ou não. Tudo isso. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino, ou seja, desisti de pensar, falar e sentir, né? Terminando a mensagem, então, irmãos. Falar como homem é falar com entendimento, e aqui homem no sentido espiritual, alguém maduro, né? Falar com o entendimento e não sem o entendimento, né? Com o entendimento da profecia, ou seja, da escritura, é buscar o fundamento dela, como está lá em Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Tem coisa melhor do que isso? Então, o falar do homem de Deus, ele é orientado
por aquilo que Deus quer para ele. Não é pelas vãs filosofias do mundo, tem muitas por aí. Gálatas 5, sentir como homem, é a forma de sentir, de processar as informações e das atitudes de um homem maduro. Está lá como Paulo ensinou aos Gálatas. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Quem lembra de Gálatas aí? Principalmente capítulo 5. Cara, esse texto é terrível. Paulo fala assim, olha, não estou entendendo vocês, não. Presta atenção aí. Está um dando dentada no cangote do outro, arrancando, enfiando lança, rabo de arraia, sei lá, é golpe, é soco na boca do estômago. Gente, era uma guerra, era uma briga, e Paulo está falando, olha a orientação de Paulo para essa igreja. Se você quer se sentir de fato um homem de Deus, você precisa de uma coisa. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Sabe qual um dos grandes problemas do nosso tempo? Nós temos guru demais, até dentro das igrejas. E poucos homens de Deus como referência. Eu tenho visto muita gente falando muita besteira. Eu recebi um tempo atrás, irmão, um vídeo no camarada, e eu vou falar, me desculpa, porque eu às vezes, quando sinto que eu tenho que falar o nome, eu cito. Às vezes, quando eu não sinto, não falo, não. Mas o tal de Pablo Marçal, não fica vendo o vídeo desse cara, não. Gente, destruidor. E foi um pastor que me mandou. O cara pegava um cidadãozinho, um jovenzinho, e o jovem lá, com problemas de arrependimento, porque ele brigou com o irmão, e o irmão morreu, e ele achava, olha, eu não pedi perdão ao meu irmão. E ele, de repente, chegava e chamava o rapaz assim, e falava com ele, olha, você vai falar agora para o seu irmão, olha para ali, você está vendo ele? E tal. Eu falei, gente, que coisa louca. Ele devia abrir a Bíblia e olhar assim, você está vendo aqui, ó, é Jesus. Se arrependeu? Acabou, meu filho. Seu irmão já partiu, agora é você com Jesus, e a sua vida daqui por diante. Guru demais e homem de Deus de menos. É muita gente cheia de vã filosofia, transmitindo conhecimento vazio, oco. Se nós queremos, de fato, sentir-se como homem, ser como homens espirituais, maduros, ter atitudes de crentes maduros, a resposta de Paulo para a igreja de Gálatas. E se era para a igreja de Gálatas, preste atenção, é para ser seguido. Andai em espírito. Andar não é isso aqui não, deu um passo, parou. Andar, irmão, ó, é isso aqui, ó, é contínuo. É um caminhar. É um caminhar. É por toda a vida. Encerrando, pensar como homem, ou seja, raciocinar, considerar, calcular. Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Pode ler o texto todo depois, que ele vai enriquecer mais ainda. Eu vou ler só o primeiro versículo. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Sabe, aquele pensamento que nós falamos lá, quando a criança começa a adquirir, né, desde o seu primeiro contato com esse mundo exterior, e que ele vai ganhando essas noções, aprendendo a viver nesse mundo, a ter o seu contato, até chegar a falar coisa que a gente não entende, falar coisa que ele mesmo, ele sabe falar, mas ele não sabe o que significa, ou seja, ele fala o que ele não entende, depois aquilo ganha significado para ele, ele fala o que ele entende, e ele vai crescendo, e ele vai falando coisas que ele entende, conhecendo quantidade, conhecendo valor, calculando, vendo riscos. É isso. Paulo está fazendo isso aqui agora. Para encerrar essa mensagem, que eu acho que eu já falei demais, os irmãos estão querendo que eu vou embora para Santa Sofia. Tem uma visão, assim, visão não é visão, que eu digo, de sonho, nada disso não, tá? Uma vez eu estava indo para Itaguaí, e eu já tinha viajado para alguns lugares, tinha visto, só parei aqui e observei uma vez. Quando você vai ali, que você vira a reta de Piranema ali, você olha aquela, nem sei se tem mais, tem muito tempo que eu não vou para lá, aquela plantação de eucalipto assim, eles são tudo, tem, não tem, irmão? Uma assim, juntinha da outra, pertinha, né? Aí eu tenho um amigo que é da rural, e eu perguntei para ele, falei, Oswaldo, por quê? Tem aquela plantação ali, né? Aquilo ali é para quê? Para que serve aquilo? Aí ele me explicou, deu detalhes lá. Aí ele falou, aquilo ali é plantado assim, assim, assim. Por quê? Principalmente
para que as de fora, elas formam meio que uma proteção para aquelas que estão dentro, né? Então, as que estão dentro, elas podem servir para diversos fins, pode servir para uma indústria de móveis, seja o que for, né? De repente pode ir para um forno mesmo, torrar, seja o que for. Mas elas, crescendo ali no meio, elas só têm uma direção, os céus, porque elas necessitam do sol. Do sol, elas tiram seus nutrientes e a água, e do sol, né, ela segue na direção dele e cresce. Óbvio que ali no meio ela tem galhos, mas o tronco, ó, certinho. As que estão fora, mais periféricas, elas crescem também, mas você vê que ela é meio torta e tal, elas vão crescendo. Quando ele me falou isso, me veio logo um pensamento na minha cabeça, assim, com relação à igreja. Eu falei, caramba, isso é muito parecido com a igreja. Já reparou aquelas pessoas que chegam, mas que às vezes não se envolvem? Né? Ela fica sempre na periferia. Nossa, mas tem aquele grupinho. Né? Não, mas eu não sou desse tipo. Né? Aí quando eu me envolvo, né? Elas ficam ali na periferia. Elas são igreja. Elas são o corpo de Cristo. Mas seria melhor se elas estivessem lá no meio. Aquelas que estão lá no meio, elas crescem. E não crescem tão torta, não. Imperfeições todos nós temos. Mas elas crescem com o seu tronco mais reto, mais aprumado. Todas elas estão na direção do sol, né? Estão buscando. Mas algumas crescem mais perfeitamente porque elas estão indo somente numa direção. Elas não estão aos redores, olhando para todos os lados, né? Quando o vento vem, bate, balança todas, mas uma protege a outra. Se ela vai cair, ela escora nessa daqui. Opa, volta para cá e continua de pé. Assim é a igreja, irmãos. Nós precisamos ser maduros. Nós precisamos saber que precisamos crescer. Não é somente vir aqui um domingo, passar pelas águas batismais, ter o nome arrolado no hall de membros da igreja, dizer, agora está tudo bem, agora eu sou membro dessa igreja, senta ali e fica o resto da vida. É necessário crescer. E o crescer espiritual, ele é progressivo. Cresça. Eu quero deixar aqui para a juventude dessa igreja. Talvez a mensagem não tenha sido de tudo extremamente agradável para ninguém. Talvez ela não tenha tocado você em tudo. Mas se ela falou o seu coração, se ela pôde te inspirar nessa noite a crescer, buscando a direção de Deus, deixando as vãs filosofias que vão para um lado e para o outro, faça isso. Se eu hoje nessa noite cometi aqui alguma falha, falando alguma coisa, sabe que o meu único desejo aqui era trazer uma mensagem que alcançasse o seu coração e que te inspirasse a crescer. Não ao meu modelo, mas ao modelo de Cristo. Não ao modelo de nenhum outro homem, mas do modelo por excelência que é Cristo. Faça dele a sua busca vital. Andai em espírito. Encerrando essa mensagem, eu quero ler aqui para você uma frase do Rick Warren. Você jamais chegará à maturidade espiritual apenas comparecendo aos cultos como um espectador passivo. Envolva-se. O Senhor tem muito a abençoá-lo, muito crescimento, muitas alegrias para a sua caminhada cristã. Desejo à juventude dessa igreja, esta igreja, um crescimento fenomenal em todos os aspectos, numérico, espiritual, tudo que vier de Deus para a sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe, meu irmão. Muita maturidade para nós, como povo de Deus, principalmente nesses tempos difíceis. Que o Senhor Jesus te abençoe. Mais uma vez, muito obrigado, pastor, muito obrigado, igreja.
palavra gratidão tem como um dos seus significados reconhecimento. Há um salmo que fala que aquele que oferece a sua gratidão ao Senhor como sacrifício, honra ao Senhor. É isso que eu quero oferecer ao meu Deus nessa noite, a minha gratidão. Estou tão grata a Deus. Amém. Pode deixar baixinho. A palavra nessa noite é gratidão. Gratidão a Deus por tudo que Ele fez durante esse mês. E eu digo aos jovens, né, como igreja, que foi um privilégio enorme participar desse tempo aqui com vocês, desse processo que vocês viveram antes, durante e vão continuar vivendo depois. Nessas 4 semanas aí, nessas últimas 4 semanas, o assunto aqui foi maturidade. Não só aqui, mas em casa. E por onde vocês passavam, com certeza a maturidade estava e precisa continuar. Um tempo que Deus deu oportunidade a vocês e a nós de aprender um pouco mais. Né? E acredito que em nossas mentes, em nossos corações, em nossas anotações, vocês estão guardados. Né? E muitas sementes foram plantadas através da fala de vocês, da vida de vocês, de cada palavra aqui na frente, de cada atitude, de cada gesto. E quanta coisa a gente pode lembrar aqui do que vocês falaram, daqueles que puderam acompanhar. Muitas sementes foram lançadas em nossas vidas, em nossos corações. E aí vamos tentar lembrar, vocês vão se identificar talvez em algumas falas aqui, né? Quem cessa de aprender, cessa de crescer, cessa de amadurecer. E acredito que vocês estão entendendo que ser maduro é ser constante, devagar às vezes, mas sempre adiante. Não podemos esquecer que maturidade não depende da idade ou do conhecimento humano. Maturidade é pensar, falar, viver como Cristo. E isso é a resposta de um relacionamento com Ele. E a dinâmica é simples. Quanto mais perto de Jesus, mais me pareço com Ele. Sejamos, então, imitadores de Cristo. Quando temos um relacionamento verdadeiro com Deus, somos maduros o suficiente para pensar, refletir e saber agir em qualquer situação. Não esqueçamos, nem um dia, que juventude, igreja madura, só com as Escrituras. E é com as Escrituras que aprendemos também a falar, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Enchei-vos então do Espírito a cada dia. A maturidade e a intimidade com Deus nos permite o quê? Permanecermos firmes, independente das circunstâncias. E aí não perdemos tempo com as coisas banais. E vamos seguindo, compreendendo que maturidade é crescer com as experiências vividas, com os erros, e inclusive que aprender com os erros dos outros é economizar erros. Uma grande lição de economia. Maturidade é ter um coração ensinável, é entender que eu não sei tudo, é viver com humildade e que tenho muito a aprender com Jesus e com o meu próximo. Exatamente, o meu próximo, a quem devo amar como a mim mesmo. Isso é fruto do grande amor a Deus. Isso é a base do processo de maturidade. Maturidade sempre vai andar junto com crescimento, com processos. Processos que nos faz dedicar tempo para estudo, meditação, orações, algumas horas sem dormir, preparo, comprometimento, responsabilidade, mãos suando, pernas trêmulas, aquele nervoso aqui em cima. No entanto, nada que impeça o desejo de continuar rumo aos propósitos para que fomos chamados. Maturidade é permitir que os propósitos de Deus sejam maiores que os nossos. Maturidade é saber que dependemos de Deus. Conversa entre pai e filho. Aquela conversa que preciso ter aonde? No secreto com Ele. Entender seu sim e não, seu tempo, sem perder tempo com questionamentos. Deus não quer casca madura, e sim um coração maduro. Deus deseja que sejamos filhos maduros, filhos que se permitam ser transformados para transformar o mundo. Maturidade é plantar boas sementes, esperar o processo e desfrutar do reino de Deus aqui e na eternidade. Jovens, parafraseando alguns versículos.
Quando vocês eram crianças, falavam como crianças, sentiam como crianças e pensavam como crianças. Mas agora vocês são adultos e pararam de agir como crianças. Mas não pararam de crescer. Continuam crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Voem alto como águias até os propósitos de Deus. Amamos vocês, como igreja, como filhos na fé. Contem sempre conosco. Um mês inesquecível, um mês para levar para a vida. Deus os abençoe.